posso usufruir desse mundo sem pecar e sem me distanciar de Deus? Olá, bem-vindo em mais um estudo do livro de Eclesiastes. Hoje estamos aqui no capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 17 e no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10. Salomão traz para mim e para você uma reflexão muito preciosa. Como podemos utilizar as coisas desse mundo e sem impactar diretamente com a minha e com a sua espiritualidade. Você já é inscrito no nosso canal? Se inscreva, deixa o seu joinha. Eu sei que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Então, vamos lá ao estudo? Muitos de nós cristãos pensamos que viver uma vida de espiritualidade é viver uma vida de privações. Viver essa vida com tantas privações e com tantas proibições com o propósito de agradar a Deus. Mas será que é realmente essa verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade que a Bíblia nos ensina é uma vida pautada no temor a Deus, uma vida pautada na gratidão a Deus, uma vida pautada em ter o coração alinhado com Deus na centralidade de primeiro lugar das nossas vidas. Um Deus que é santo e que com sua graça me santifica e por gratidão eu vivo então uma vida de santidade, uma vida guiada no Espírito e que dessa maneira glorifica ao Pai e não uma vida de privações, uma vida de abstinência de todas as coisas desse mundo. E Salomão apresenta para mim e para você que tudo que Deus criou é bom e que todas as suas criações são boas. Essa sessão que estamos estudando, que eu posso comer, beber e me vestir com alegria. E como eu posso conciliar isso com a minha fé? Nós vamos analisar à luz da palavra de Deus o que a Bíblia me fala, como a Bíblia me instrui referente a como utilizar essa liberdade de comer, de beber e de me vestir com alegria, sem perder a minha espiritualidade, sem deixar de ser guiada pelo Espírito, sem deixar de ter temor a Deus acima de todas as coisas. A verdadeira intenção de Deus ao criar um mundo cheio de diversidade e de beleza não foi somente para que eu e você viéssemos a contemplar com os olhos, mas para que venhamos realmente a desfrutar. Mas como desfrutar de tudo isso? Desfrutar com gratidão e olhando para toda a obra, reconhecendo o seu Criador, porque se eu olhar para a obra, reconhecendo o Criador, eu terei equilíbrio em tudo aquilo que eu vou desfrutar, eu terei equilíbrio em tudo aquilo que eu vou vivenciar. Entende? Ele nos ensina a usufruir de todas as bênçãos de Deus sem confundir a criação, com o seu Criador, sem confundir a alegria que temos nas coisas porque são boas e feitas por Deus, do que colocar essas coisas como centralidade no meu e no seu coração, como uma fonte real para mim e para a sua vida. E Salomão nos adverte a isso. Salomão nos ensina que as coisas boas feitas por Deus, elas não devem tomar o local de fonte necessária para a nossa existência, mas elas devem permanecer sendo coisas que são para que eu e você venhamos desfrutar, venhamos utilizar, olhando sempre para o Criador dela, entendendo que elas são boas, mas que não dependemos de nenhuma delas para a nossa sobrevivência. Tem uma citação muito preciosa e que cabe aqui nesse estudo de Joy Hagan, que diz assim: quando amamos a Deus acima de todas as coisas, podemos amar as suas criações de maneira correta, ou seja, podemos amar as coisas criadas por Deus com equilíbrio. Mas como podemos viver nessa vida desfrutando das coisas boas sem cair no pecado? Para isso, nós vamos refletir com a ajuda de Mateus e de Colossenses.
Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29. Vamos ler a palavra? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Se você não consegue ter controle sobre alguma situação, então arranca ela de você, para que ela não te faça pecar. Não é sobre não ter mãos e não ter pés, mas é o que é uma fraqueza para mim e que eu tenho desequilíbrio com ela. É melhor que eu não tenha acesso. Essa decisão é para manter a minha purificação e a minha santidade diante de Deus, evitando assim que eu venha pecar por coisas passageiras. Esses no capítulo 2, versículo 20, diz assim para mim e para você: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, muitas proibições que são ordenanças de homens não fazem parte mais da minha vida e da sua, não passam de vã sabedoria, não passa de ordenanças de homens, falsa humildade. Olha como que isso é sério. Muitas vezes, então, privações que eu e você nos colocamos subjugados, elas são simplesmente doutrinas de homens, regras de homens. E se eu quero ter uma vida de santidade, eu preciso ser guiado na palavra de Deus. E nós somos livres para usufruir tudo aquilo que Deus criou. Como? Com o coração grato, como nos ensina o Salmo 104. Eu quero te convidar a se deleitar no Salmo 104. Ele apresenta para mim e para você como é maravilhosa todas as criações de Deus e como todas elas foram feitas para que eu e você venhamos a desfrutar. E de qual maneira? Sempre com gratidão e reconhecendo o próprio Criador na criação. Eu costumo dizer que não tem como olhar para o mar e não enxergar o Criador do mar. Se olhamos para o céu, não há pintura tão linda como o pôr do sol e o nascer do sol. Você vê diversas cores, você vê diversas texturas e como é precioso, como é maravilhosa a criação de Deus. E não somente o mar e o céu, mas toda a criação de Deus é boa. Assim disse Deus ao criar cada etapa desse mundo. No dia 1 criou Deus e viu que era bom. No dia 2 criou Deus e viu que era bom. No dia 3 há uma sequência de criação até o 6º dia e todas as coisas são boas para que eu e você venhamos a desfrutar delas, sempre amando a Deus acima de todas as coisas e tendo equilíbrio, venhamos a desfrutar de toda a criação de Deus para mim e para você. Venhamos desfrutar de tudo com o coração grato a Deus. E que também não venhamos a ser escravos do hedonismo, vivendo uma vida numa busca incessante de prazer, como se essa fosse a fonte das nossas vidas, mas que também não venhamos viver uma vida de proibição, achando que estamos agradando a Deus com uma falsa humildade, mas antes venhamos desfrutar de toda a sua criação com muita alegria, gratidão e equilíbrio que nos leva à santidade e nos leva a tocar o coração de Deus com toda a nossa gratidão e contemplação de quem Ele é. Deus, nesse momento, eu quero agradecer
porque o Senhor nos deu a vida e a vida é boa. O Senhor nos deu diversas criações para que possamos usufruir com equilíbrio e reconhecendo o seu favor, reconhecendo a graça, reconhecendo a sua bondade em toda a sua criação. Que venhamos viver uma vida de alegria, com boa comida, boas bebidas e nos vestindo bem para a sua glória, para que o teu nome seja exaltado em todas as coisas boas que usufruímos, que venhamos reconhecer a tua bondade e sem nunca nos distanciarmos da tua santidade, que nunca venhamos ferir a tua santidade, mas antes que venhamos te glorificar na nossa forma de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero te desafiar a fazer uma lista com 10 itens sobre coisas que Deus criou e que você pode desfrutar com alegria. E eu quero desejar que você tenha um excelente dia contemplando a Deus em toda a sua criação e desfrutando de tudo aquilo que Deus criou para mim e para você. Viva uma vida contemplando a Deus e reflita o rosto de Deus em toda a sua alegria, vivendo uma vida não abaixo da média, mas uma vida do sobrenatural de Deus, contemplando sua glória e tendo sempre renovo em quem Deus é. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.